aqui já contei algumas vezes, eu faço um trabalho voluntário numa cadeia aqui em Porto Alegre, que consiste em ajudar os internos lá, que lá são tratados como recuperandos. É uma cadeia que é uma ONG, gerenciada por uma ONG, é uma coisa toda especial e tal, super, enfim, humano, decente e tal. E eles têm várias atividades, uma delas é essa atividade de se prepararem para escrever relatório de leitura. Tem uma lei hoje em dia, não sei se tem advogados aí na área, tem uma lei de remissão de pena no Brasil, que permite ao indivíduo apenado escrever por mês uma resenha de um livro, e se essa resenha é aprovada por um professor e tal, e pelo juiz da execução da pena, ele tem direito a tirar 4 dias da conta da pena dele. Então, num ano, ele pode remir 48 dias e tal. Enfim, é um negócio super bacana e tal. A gente está fazendo isso há algum tempo e, no ano passado, a Companhia das Letras ofereceu para várias entidades e tal, inclusive para a nossa entidade, essa aí que se chama APAC, é uma sigla, ofereceu livros em boa quantidade para poder ser usados em leitura coletiva. Então, eles ofereceram, aí tinha uma lista lá de possibilidades, a gente escolheu alguns, eles não deram só os que nós escolhemos, deram outros e tal. Claro, deve ter a ver com disponibilidade, né, do depósito. E eles deram 30 exemplares de cada um de 6 títulos. Então, permite para a gente ler com 30 pessoas, até com 60 pessoas, né, 2 a 2 lendo e tal. E aí, enfim, é um troço que anda muito e tal. Preciso dizer mais uma coisa. Nesse grupo de gente, são só homens, tem gente assim que sabe escrever o nome apenas e gente que está fazendo pós-graduação, literalmente. E todos nessa cadeia têm que estudar. Tem que estar estudando para ir para lá e tal. Então, isso é muito interessante, ao mesmo tempo é muito desigual, muito estranho e tal. Bom, e um dos livros era Estela Sem Deus. E foi um sucesso, Jefferson, tenho que te contar, foi muito legal. Uma das coisas interessantes já de cara foi esse. Tá, o cara se chama Jefferson Tenório e é uma Estela que fala aqui, como é que é isso? Aí nós apelamos para o departamento de Veja Bem. Veja Bem. Enfim, e é uma menina que tem inquietações metafísicas e tal, tem a vida dela, não importa muito aqui, e é isso. Então, estou me lembrando agora, ao ler esse trecho, eu vou me lembrar mais ainda, a gente lendo com os caras, e eles com os olhos desse tamanho, assim, mas interagindo como leitor, digamos, de bom coração, assim, interagindo como se fosse uma pessoa que estivesse diante deles falando e tal. E as discussões foram muito boas. Então, eu vou ler um trechinho aqui, lá pelo meio do livro. Era o dia da purificação. Naquela noite, o pastor Everaldo não estava, mas havia outros pastores, todos vestidos de terno e gravata. Seguravam uma Bíblia e gostavam de gritar bastante, tudo com muito fervor e paixão. Durante parte da noite, vimos alguns pecadores que se voluntariavam a ir até o palco para serem purificados pelos pastores e, enfim, aceitarem Jesus no coração. Tu, Catiaçum, tu tem que pensar nisso. Hein? Minha madrinha, tem uma madrinha importante, que minha madrinha orava com olhos fechados, jogando as mãos para o alto. Eu e o Augusto, tem mais um Augusto aqui, né? Tem mais um Augusto. Aluno. Imitávamos tudo que ela fazia para não vê-la irritada e nem de corrermos o risco de ter Deus como inimigo. Uma vez ela nos disse que no momento em que alguém era purificado, a pessoa viu uma luz e sentia algo mudando dentro de si. Então Jesus entrava em nossa vida e de lá nunca mais saía. Folgado, né, também, o cara entra assim... Vai entrando, qual é? Ouvindo ela falar, pensei que aquilo era muito parecido quando alguém incorpora um orixá. Logo depois me arrependi, porque poderia ser bem verdade isso de a Umbanda ser coisa do demônio, como a madrinha dizia. O culto era bastante cheio, todos oravam com muita força e muita fé. Fechei meus olhos também, esperando por Jesus, mas ele não vinha. Olhei para o Augusto e ele continuava com os olhos abertos. Dei um beliscão nele para que ele fechasse. Voltei a me concentrar e logo em seguida houve uma cantoria, que era uma mistura de gritos e gemidos, e o pastor dizia: vamos, meus irmãos, Jesus está chegando, aceitem Ele no coração de vocês, aceitem Jesus de Nazaré, o escolhido do Espírito Santo, deixem todo o sofrimento de lado, Jesus salva, meus irmãos, aceitem. Imagina o cara fazer um corte disso aqui e me botar nas redes, tem que rir um pouco. E passaram alguns bons minutos nisso e ele continuou gritando: aceitem Jesus no coração. Acontece que o tempo ia passando e eu não sentia nada dentro de mim. Pela primeira vez tive medo de Deus, medo de ser castigado. No fim da cantoria de todo louvor, todos colocavam a mão no peito com uma espécie de agradecimento.
naquela hora fiquei com mais medo de Deus, medo de não ter conseguido aceitar Jesus e assim ficar à mercê de sua ira. Então, por via das dúvidas, olhei para a madrinha e disse que havia sentido algo diferente. A madrinha se emocionou tanto que no fim do culto ela me levou para me apresentar às irmãs e aos pastores. Naquele momento me senti pior ainda, pois eu era uma grande fraude, uma farsante, por ter mentido daquela maneira. À noite, quando eu estava só, quando todos haviam dormido, chorei um pouco e pedi perdão a Deus pelo pecado de haver mentido. Pedi a Ele que perdoasse minha mãe por não ter deixado que Deus caminhasse ao nosso lado. Em seguida, rezei um Pai Nosso e adormeci. Porque também tem isso lá na cadeia, tem muita gente que é assim, de religião, de várias religiões, né? Mas o que domina mesmo é uma coisa cristã. Assim. Então também isso apareceu muito no debate. Né? Não, é assim mesmo. É assim mesmo. Mas tem uns caras que enrolam.